Primeiramente, pessoal, eu quero deixar vocês bem à vontade. Isso aqui é uma reunião, eu considero um bate-papo entre nós aqui, em que eu vou explanar um pouco, vou falar sobre aí a minha experiência, o que eu tenho feito sobre planejamento. E aí nós vamos falar um pouco da visão aí para o ano de 2023, né, que vai se iniciar daqui a alguns dias. E agora é o momento da gente estar aí pensando nesse planejamento. Então, a ideia aqui é que vocês possam interagir, mandem mensagens, me interrompam se for necessário. Eu quero que vocês tenham a liberdade de fazer perguntas e a gente ir esclarecendo, na medida do possível, as dúvidas de vocês. É óbvio que, às vezes, alguma dúvida eu não consiga resolvê-la na hora para vocês, mas eu me comprometo a tomar nota delas aqui e responder na sequência, ok? Então, eu vou explanar para vocês aqui um pouco do que é, o que eu vejo a necessidade do planejamento, tá? Do planejamento financeiro, o que ele tem de vantagem e desvantagens, por que as pessoas normalmente têm medo. Eu vejo que o principal medo das pessoas, dos empresários, dos gestores, de um modo geral, os analistas, em fazer um planejamento formalizado, é o compromisso em fazer aquilo acontecer. Isso gera uma certa insegurança ou uma grande insegurança nas pessoas. Mas o fato de não fazer o planejamento, vocês perdem a oportunidade, ou nós perdemos a oportunidade de trazer melhorias e potencializar resultados dentro de uma empresa. Então, o simples fato de você tomar nota de tudo que acontece na empresa, de tudo que vai acontecer, de tudo que você espera que vai acontecer, ajuda você a enxergar cenários, possibilidades de melhoria aí que podem ser proporcionadas por uma previsão prévia de um cenário que pode ou não acontecer. Nós temos aí dúvidas, é normal ter dúvidas com relação ao que colocar nesse documento, ao que colocar nessa planilha, ok? É normal a insegurança com relação a cenários, a fatores externos, política nacional, política internacional, o mercado como um todo estar se movimentando, está aí inseguro, né? Mas o que eu quero trazer hoje é que vocês consigam olhar para dentro do negócio de vocês, para dentro da empresa. Esqueça um pouco o mundo lá fora, foca no que vocês têm dentro primeiro, para depois vocês olharem para o que tem lá fora. Então, esse momento de hoje, eu quero que vocês aproveitem para fazer uma reflexão de como vocês podem organizar as informações para que vocês possam projetar cenários, tá? Eu não vou entrar com vocês aqui com planilha, com apresentação de PowerPoint, slides, PDF, nada. Nós vamos direto, mão na massa. Eu trouxe aqui uma planilha, modelo. Quem já me conhece sabe que eu sou bem prático, sou bem direto ao ponto e não vou ficar dando rodeios com vocês e nós vamos entrar direto. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, vou trazer para vocês a planilha que eu utilizo com os meus clientes. Alguns clientes estão usando essa planilha por completo já, outros ainda não. Isso depende muito do nível em que cada empresa está e do nível de maturidade de controle. Então, ela é adaptada. Eu vou mostrar para vocês aqui uma versão completa. Para alguns pode ser novidade. Eu tenho aqui pessoas que estão conectadas aqui que ainda não são meus clientes, tá? Não é cliente nosso da consultoria. Vocês terem uma visão de qual é o potencial, de como é a forma que nós podemos trazer aí uma gestão financeira para vocês. Norinho, obrigado pela mensagem aí. Deixa eu alterar isso aqui agora. Pessoal, me falaram aqui agora que está travado para vocês ativarem o áudio. Vou corrigir isso aqui agora. Me dá um segundinho aí.
Resolvido. Pessoal, quem quiser me interromper, ativar o som, o áudio aí, fica à vontade, tá? Beleza. Então, dando continuidade aqui, estava dizendo que eu vou trazer para vocês a oportunidade de conhecer uma planilha. O meu objetivo aqui é que essa planilha sempre foi meu objetivo, né? Na verdade, é ter uma planilha muito simples, de fácil interação para vocês, de fácil aplicabilidade, mas que tem por trás uma capacidade muito grande de trazer vocês para um cenário de reflexão. Meu propósito aqui, nessa reunião de hoje, é que vocês possam, de fato, projetar-se dentro da empresa de vocês de forma muito simples, e aí pensando em como preencher essa planilha, em como organizar essas informações, em como trazer aí uma facilidade para o dia a dia. Então, bora lá compartilhar com vocês aqui a planilha. Só um instante que já vai chegar na tela de vocês aí. Não é essa. Só um instantinho. Bom, aqui, pessoal, toda empresa, todo planejamento de consultoria que eu faço e toda empresa que eu chego pela primeira vez, eu dou início pelo preenchimento do balanço patrimonial. Então, a primeira visão que nós temos para construir um planejamento financeiro é a construção de um balanço patrimonial. E esse balanço patrimonial, ele é construído com informações gerenciais, tá? Ele vê, Otto, mas e os dados fiscais, os dados que são para contabilidade? A maioria das empresas tem um nível considerável, tá? O perfil de cliente que eu atendo hoje tem um nível considerável de informalidade. E aí, eu trato desse balanço gerencial, tá? Porque ele vai abranger toda a informação da empresa. Mas é a empresa que tem um balanço extremamente fiscal, tem clientes nesse caso também. Então, esse balanço aqui, ele vai ser o reflexo das informações fiscais da empresa. Tá? Então, a visão que nós queremos trazer para um planejamento financeiro do ano de 2023, como é o nosso caso, ela vem no intuito, no sentido de trazer uma visão de quais resultados eu quero melhorar. Por isso, a necessidade do preenchimento do balanço patrimonial. Ok? Então, assim, trazendo aqui um balanço preenchido, quais são as informações que nós podemos utilizar para poder melhorar o resultado? O que o balanço patrimonial traz de informação para que uma empresa possa criar ações, a gestão possa criar ações de melhoria dentro da sua operação, dentro do seu dia a dia, para refletir no balanço patrimonial. O balanço ele vai trazer para vocês aqui uma visão muito clara de como estão distribuídos os recursos de uma empresa. Trazendo para um exemplo prático, vai ter empresas em que o empresário tem uma dificuldade financeira o tempo todo. Ou seja, está dependendo de banco, está descontando cheque, antecipando cartões, tá? E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, o valor da disponibilidade dele é insuficiente para o dia a dia da empresa.
normalmente, esse dinheiro está alocado onde? Normalmente, ele está em contas a receber de longo prazo, ou ele está no estoque, ou ele está aqui no imobilizado. Então, o planejamento financeiro, quando a gente projeta esse cenário, traz isso para dentro de uma realidade da empresa, e nós identificamos onde estão os recursos da empresa, vocês conseguem criar ações para reverter esse cenário baseado no que vocês estão vendo de resultado. O intuito aqui não é fazer uma leitura completa do balanço, porque cada balanço vai ter uma estrutura, mas trazer para vocês uma visão geral de como vocês podem fazer um link na operação de vocês com estratégias de gestão para que resolva o problema da disponibilidade de caixa. Como que esse resultado está sendo construído pela sua operação que eu falo, pelo seu departamento comercial, pelo seu faturamento, pela sua cobrança, pela sua logística, tá? Então, a gente colocar a empresa como um todo focada em resolver problemas de liquidez, problemas de aumento do patrimônio líquido, que nós vemos aqui o patrimônio líquido. Então, eu tenho uma empresa no cenário atual hoje, eu vejo que ela é rentável, ela tem patrimônio líquido alto. Mas por que que eu estou em dificuldade financeira? O que está acontecendo na minha empresa que eu estou com dinheiro alocado em vários outros locais, mas eu não vejo ele disponível na conta para mim poder fazer uso dele, tá? Tem problema com relação a essa visão financeira, construir essa informação para o balanço patrimonial? Nós temos total condições de te ajudar a preencher cada um desses campos que vão dar aí para você uma visão, uma possibilidade de leitura de um cenário financeiro da sua empresa e, consequentemente, te ajudar a criar aí ações para reverter o cenário que você está sentindo aí no dia a dia da sua empresa. Ok? Então, trazendo aqui agora para uma visão, eu vou passar aqui para a próxima tela, que é do planejamento em si. A gente começa pelo faturamento. E, pessoal, como eu disse no início, não sei se todos estavam na sala a hora que eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem esclarecer, vocês podem me mandar mensagem, pode me chamar, que eu liberei o áudio que estava fechado aí, podem me interromper, tá? Fiquem à vontade. Isso aqui é para ser mais uma reunião do que uma simples explanação minha, tá? Então, fiquem à vontade, se alguém quiser me interromper. Eu vi que tem várias pessoas participando, alguns que já são, a maioria já é meu cliente, né? Outros não são meus clientes ainda. Fiquem à vontade para me interromper aí quando tiver alguma dúvida, seja pelo chat direto aí, ou seja aí pelo áudio. Então, primeiro desafio que eu quero trazer, que eu trouxe para vocês aqui, é ter aí em mãos uma visão clara de qual é a situação financeira da sua empresa nesse momento, ou seja, preenchendo o balanço patrimonial. Eu trouxe um balanço aqui, um modelo bem simples. É óbvio que algumas empresas vão ter situações mais complexas, mas eu parti de um modelo mais simples para ficar fácil e vocês não desanimarem aí e ver que não é um bicho de 7 cabeças preencher um balanço patrimonial. Ok? Então, vamos lá. Pensando aqui no planejamento de uma empresa, qual é a primeira informação que a gente precisa cuidar dela, trazer dela, dedicar atenção para ela dentro de um planejamento financeiro? A primeira informação que nós precisamos buscar é a do faturamento. E eu sugiro que todas as empresas, todos os empresários, os gestores, eles façam uma organização da previsão de faturamento inicialmente
tá? Por grupo de produto. Pensem no número macro, tá? Imagina que o faturamento do ano, você já pensou, já trouxe ele aí para uma visão, quero faturar 2 milhões, 15 milhões, 30 milhões, show, 100 milhões, não sei qual é o faturamento que você planeja ter na sua empresa, ou que o CEO, o dono, o investidor, planeja ter para a empresa, e você, gestor, vai trabalhar esse resultado. O próximo desafio é fazer com que esse planejamento seja dividido aí por setores, por grupo de produto. Eu trouxe aqui uma visão por grupo de produtos. Você pode trabalhar por setor, por segmento, por linha. Aí você pode determinar qual é a melhor forma que você vai utilizar para ter uma visão macro do seu faturamento. Então, primeira previsão, faturamento geral, quanto eu vou faturar, 8, 10, 5, por exemplo, tá? De faturamento. Depois, você pode trazer aí uma visão por grupo de produtos, em que você vai informar aí, tá? E você pode, eu trouxe aqui de exemplo, trazer histórico, se você tem, de anos anteriores. Então, histórico de 2021, 2022, e aí você projeta com base no crescimento esperado ou com base um crescimento com base no histórico, né? Ou uma previsão nova, um valor que você quer aí para um faturamento para o ano de 2023, se você, por acaso, não tem os históricos aí desses faturamentos anteriores. E aí, a planilha, essa planilha eu vou fornecer para todo mundo que está participando da live, que me deixar uma mensagem depois aí, eu vou fornecer essa planilha, tá? Vocês estão vendo que é uma planilha muito simples de ser preenchida. E aqui ela vai trazer para vocês qual é a proporção que cada grupo de produto representa do total faturado. Tá? E aqui também eu trago qual é a margem que você pretende trabalhar nesse grupo de produto, nesse segmento ou nessas linhas de produto que você dividiu, segmentou a sua empresa. Ok? Pensando nisso, automaticamente já vai sair o lucro bruto estimado sobre o faturamento previsto para o ano de 2023. Então, a planilha ela já está com essas fórmulas prontas, você só precisa preencher aqui, tá? Qual é a margem que você espera de cada um desses grupos de produto, de cada uma dessas linhas de produto. Ok? Então, trazendo para uma realidade aqui agora, para uma visão macro, o que você tem condições de ter nessa planilha bem simples, bem objetiva, bem prática? Qual é o faturamento do ano de 2023, total, segmentado, por onde é o teu carro-chefe de faturamento. Além disso, uma base, certo? Uma visão de qual é o lucro total que a sua empresa vai gerar para o ano de 2023. E aqui eu gostaria de trazer vocês para uma reflexão de qual é o grupo, o segmento que vocês querem fazer determinada expansão em função da margem que vocês estão trabalhando. Ok? Se você pensar que você tem um determinado produto que te dá, exemplo, 50% de margem de lucro, e ele representa 5% do seu faturamento total, o que precisa ser feito, ser tomado de decisão dentro da sua empresa para que você potencialize o resultado, o faturamento desse grupo de produto. Tá? E aí vocês começam a criar cenários, a imaginar, a visualizar projeções, tá?
em que vocês vão identificar as oportunidades de trabalhar mais com um segmento, mais com um grupo de produto, e aí vem ações de marketing, qualificação da equipe, a estrutura operacional, que eu diria aí, logística, de armazenagem, a necessidade do capital de giro, vocês vão começar a dimensionar, a entender quais são os desafios que precisam ser superados para que esse grupo de produto que te traz a maior margem de lucro seja potencializado. E muitas das vezes o empresário ele tem a visão de que para mim trabalhar determinado produto basta eu ter ele dentro da minha prateleira, tá? Não é somente isso. Você colocar o produto na tua prateleira, no teu estoque, é um primeiro passo. Você tem que avaliar qual é a tua necessidade de capital de giro para trabalhar especificamente esse produto, esse grupo de produto, ou com esse determinado fornecedor. Eu consigo comprar num prazo maior do que eu recebo do meu cliente? É uma pergunta que precisa ser respondida, que está diretamente relacionada à questão do fluxo de caixa, que daqui a pouco nós vamos ver ele mais à frente. Eu tenho espaço físico para poder armazenar esse produto que é de volume grande, tá? Então, vocês começam aí a identificar qual é, de fato, o melhor local que vocês, qual é o melhor produto, grupo de produto que vocês vão concentrar energias. E aí, tem clientes, tem empresas que vai ter uma lista aqui desses grupos de produto imensa, tá? O que eu trago uma reflexão para alguns empresários, algumas empresas que eu tenho os números detalhados em mãos. Será que realmente é necessário ter um mix tão grande de produto para a gente atender o nosso cliente? Será que é realmente viável, financeiramente falando, para a empresa ter um mix tão grande de produto? Para algumas empresas, os números vão deixar isso ser extenso. Para outros níveis de empresa, nós temos que trabalhar uma redução do mix de produto em função da disponibilidade de capital de giro. Tá? E aí, o que eu disse para vocês com relação ao balanço patrimonial, que algumas empresas têm muito produto, muito estoque e falta dinheiro no caixa, em alguns casos, pode ser em função do vasto mix de produto que a empresa tem. Ok? Elivelto, o que você está dizendo é que nós temos que enxugar o nosso mix de produto? Não, eu estou dizendo que tem que existir um equilíbrio entre a disponibilidade de caixa, tá? E o mix de produto que você tem no teu estoque. Você pode trabalhar um mix de produto enorme, 10, 5 mil itens, 15 mil itens, não vejo problema, desde que você tenha um processo de gestão eficiente, um sistema de gestão, você tenha ferramentas na mão que consiga te dar visão clara, rápida, de quais os produtos estão parados no seu estoque há mais de 15, de 20, de 30 dias sem movimentação. A famosa curva ABC, onde nós estamos deixando dinheiro parado. E essa visão, ela tem reflexo diretamente na gestão do seu estoque, na ferramenta, no software, na tua rotina, eu diria aí, de trabalho para com o teu departamento de compras, o teu departamento de vendas e a tua gestão do estoque. Esses três setores têm que andar extremamente alinhado, porque senão você vai sentir inevitavelmente o impacto lá no seu fluxo de caixa. Ok?
Só um minutinho, pessoal. Tem um cliente que me mandou aqui uma mensagem para poder participar da live. Eu vou só mandar para ele o link aqui, só um instantinho, por favor. Pessoal, gostaria de ouvir vocês. O que eu estou falando está fazendo sentido? Essa era a live que vocês estavam esperando, a reunião que vocês estavam esperando? Vou contar aí com o apoio de vocês para ver se realmente eu continuo nessa linha, certo? Pode me responder no chat, pode me mandar, abrir o áudio se quiser fazer algum comentário. Vou ficar muito feliz se vocês puderem compartilhar comigo se essa é a linha, se esse é o objetivo que vocês queriam atingir ao participar, ao se inscrever para essa live. Me manda um joinha aí, só para me saber se está todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo aí perfeitamente. Pode me mandar no chat aqui, por favor. Livelto, bom dia, pessoal. Bom dia, Guilherme. Tudo certinho? Graças a Deus. E por aí? Livelto, tudo certinho, graças a Deus. Até o presente momento, você está de parabéns, cara. Todas as informações que você está partilhando com a gente aí é o preposto básico aí para o sucesso, né? De um 2023 que a gente possa fazer diferente. Mas parabéns mesmo aí, cara. A linha que você está tocando aí está muito profunda, rica demais. Pode continuar aí para mim, que eu estou adorando. Show. Obrigado, Guilherme. Guilherme. Da equipe, rede do campo aí. Tudo de bom para nós aí. Tchau, tchau. Tchau. Elivelto, bom dia, o Guilherme aqui de Andradas. Ô, Guilherme. Tudo bem? Bom dia, graças a Deus por aí. Está de parabéns, ótima planilha. Vamos falar assim, um balancete que a gente não acaba passando despercebido aqui no dia a dia, mas ótimo, viu? Eu só não entendi esse passivo não circulante, os sócios. Seria isso? Perfeito. Vamos lá. É normal, Guilherme, ter aqui... Obrigado pela sua pergunta aí, Guilherme. É normal, Guilherme, ter empresários, ter gestores aí, tá? Sócios, perdão, melhor dizendo. Gestores não. Que fazem empréstimos para a empresa, tá? E isso vai sendo pago no curto prazo. Tá certo? E aí, a empresa, às vezes, ele faz um aporte, faz um aporte de 15% da empresa, e esse dinheiro não vai ser distribuído. Não vai ser distribuição de lucro. Alguém abriu o microfone, eu não estou entendendo. Peraí, alguém abriu o microfone, eu não entendi o final. Ó, isso aqui é quando o sócio empresta dinheiro para a empresa. Eu faço questão de separar ele aqui para que realmente veja quanto de dinheiro o sócio está colocando no negócio. O que normalmente acontece? Tá? O empresário, ele coloca um dinheiro, isso eu vejo muito de outros negócios. Então, por exemplo, você tem dois CNPJs, duas empresas, dois negócios, dois ramos diferentes. E um está emprestando para o outro. Tá? E o sócio, ele quer que esse dinheiro retorne para ele, para a pessoa física dele. Então, a pessoa física dele está emprestando. E aí eu reconheço isso no balanço, tá? Vai estar lá no contas a pagar, ele define em que prazo ele quer fazer esse pagamento, ok? E aí nós colocamos esse no planejamento aí dos próximos meses, dos próximos ciclos aí, em que esse desembolso vai ser feito da empresa para o sócio. Maravilha. Entendido. Fechado? Beleza. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário antes de eu continuar para os próximos
telas aqui? Bom, vou dar sequência, então. Aí, se alguém tiver mais algum ponto aí, fica à vontade. Chat aqui, tranquilo. Beleza, obrigado aí, pessoal, que está compartilhando comigo aqui. Show de bola. Vamos lá. Vamos dar continuidade, então, aqui. Então, como vocês estão percebendo, o resultado, o balanço, as informações aqui, eu trago para que vocês façam, de fato, uma reflexão da atual situação financeira da empresa. Então, eu estou apertado no meu dia a dia, estou aqui sufocado, estou dependendo de banco o tempo todo, e eu não consigo pensar na minha estratégia, eu não consigo organizar as minhas informações para tomar melhores decisões, para potencializar o resultado da minha empresa. E aí, trago vocês para esse cenário, vocês olharem, baseado no faturamento que a empresa tem, vocês dão uma olhada no estoque, nessa mesma estrutura de grupo de produto, que aí, uma vez que o sistema de vocês está segmentado, te convido a ir lá e dar uma olhada em como você está cuidando do seu estoque. Ok? O mix de produto, reforço, ele é bom? Desde que sua empresa tenha condições financeiras de ter um vasto mix de produto. Ok? Se você está aí com capital disponível, sobrando e quer investir no teu estoque, acha que é interessante investir no teu estoque, perfeito. Vai em frente, que se a tua estratégia, se essa sua estratégia está te dando retorno, ok? Continue com ela, que você tem potencial de maximizar os resultados do seu negócio. Agora, o que você não pode esquecer é que se você tem disponibilidade de capital, tá? Você realmente está rentabilizando ele suficiente para o crescimento da tua empresa. Tá? Porque uma coisa é você ter capital disponível, a tua empresa ter capital aqui, eu compro, pago à vista, estou trabalhando legal, estou num passo aperto, consigo viajar tranquilo, a cabeça tranquila, porque minhas contas estão em dia. Perfeito, parabéns para você. Mas não deixe de olhar se o teu patrimônio líquido, tá, está crescendo numa proporção, que aí eu vou mostrar daqui a pouco, baseado na DRE, que o mercado, que a oportunidade do mercado está trazendo para você. Tá? E aí, o que eu trago aqui é uma visão do custo de oportunidade. Bom, se o meu capital disponível, se o meu investimento, se o meu ativo está rentabilizando mais do que a inflação, mais do que outros negócios, mais do que a poupança, ok. Mas cuidado, se você tem muito capital disponível e o teu patrimônio líquido não está crescendo em proporções que dê para a sua empresa uma segurança financeira de médio e longo prazo. Olhe para isso. Livelto, como avaliar? Nós temos que avaliar alguns contextos, tá? Aí eu acho que a reunião ficaria aqui para essa reunião, uma reunião muito extensa, não é o meu objetivo trazer um aprofundamento tão grande, até porque essa análise ela fica mais clara a partir do momento em que eu estou com esse balanço patrimonial preenchido com a realidade da sua empresa. Ok? Então, dando sequência aqui na visão do planejamento, o que normalmente vocês definiram? Definiram quais grupos de produto vocês vão trabalhar, a empresa vai trabalhar, qual é a margem e qual é a proporção que cada grupo representa do faturamento todo esperado para o ano de 2023. Quando a gente tem essa visão, normalmente, ou uma boa parte desse faturamento, ela está relacionada a alguns fornecedores
ou vários fornecedores. Tá? Então, aqui é hora de você mapear quais são os principais fornecedores do seu negócio. E aí, se você está avaliando os principais fornecedores do seu negócio, automaticamente você deve estar pensando o seguinte: bom, se o meu fornecedor me traz um faturamento de R$ 1 milhão, qual é o limite de crédito ideal para que eu possa ter um faturamento potencializado, aumentado no ano de 2023? Porque essa visão, eu vejo muitos empresários em situação delicada na questão crédito. Você tem uma empresa iniciando, principalmente, nós temos empresas aqui de diversos segmentos, mas isso é mais forte no agro, em revenda. Você começa uma empresa, você tem lá um limite de crédito, e dali um pouco o fornecedor começa a te dar a oportunidade de crescer. E aí, ele começa a exigir de você, exigir da empresa, um limite de crédito maior. O que esse limite de crédito maior traz de compromisso para a empresa? Garantia. Pessoal, inevitavelmente, você vai precisar de garantia. Então, uma vez que você tem aqui o teu faturamento planejado para o ano de 2023, você tem os grupos de produto, como é que está a estrutura da sua necessidade de crédito para o ano de 2023? Qual é o limite que você tem hoje? Então, ao preencher aqui o limite que você tem em cada parceiro, em cada fornecedor, em cada empresa que você vai buscar produtos, que você vai representar, quanto isso representa do seu faturamento, tá? É natural, eu vejo isso com uma certa frequência. O empresário vem aqui, planeja o faturamento, quero crescer 15, 20, 30%, tá certo? E vamos na empolgação, empreendedorismo na veia. Coragem, empresário brasileiro, ele é guerreiro. Ele fala o seguinte: põe a faca nos dentes e fala, vamos crescer. Vai lá, contrata vendedor, o mercado está propício para nós, o mercado está aberto, vamos que vamos. Nós vamos crescer. Tem capital para abrir uma filial, vamos abrir uma região tal, vou botar um vendedor lá, faz acontecer. Só que ele esquece, em várias situações, em vários casos, de avaliar como está a situação do limite de crédito dele perante os fornecedores. E aí, na hora que a equipe está contratada, a estrutura da filial está montada, a loja está aberta, porque capital para isso, na maioria das vezes, tem, ou tem crédito em banco, vai lá, toma crédito de médio e longo prazo e faz isso acontecer. E aí ele se depara aqui na questão crédito com o fornecedor. Falta lastro. E aí, o que acontece? Nós projetamos aqui um faturamento, por exemplo, de 10 milhões. Quando chega aqui, na questão crédito, nós só temos crédito liberado, tá? De 5. Como que eu vou faturar 10 milhões se eu só tenho crédito de 5? E aí vem uma exigência que o mercado não perdoa os amadores. Você está lá com o teu vendedor no campo, você colocou ele, você está lá com seus anúncios de marketing feito. Se você não tem vendedor de campo, você fez anúncio em marketing, você montou, você fez um barulho no mercado, você se projetou. E aí o que vem? Vem a dificuldade de crédito com os fornecedores. O fornecedor fala o seguinte: ô, meu amigo Elivelto, teu limite de crédito estourou aqui. No fio do bigode aqui, no aval, já acabou. Agora eu preciso de garantia real. E o sócio ou a empresa não tem essa garantia real. O que acontece com o teu processo decisório nesse cenário? Você começa a ir no banco, tomar crédito de curto prazo a juros mais altos. Tá?
que isso vai acontecer? Aquela margem que você estipulou aqui, ela começa a ser dividida com instituições financeiras ou até com o sócio, como eu citei o exemplo lá, aqui no balanço, em alguns casos ou em vários casos, o sócio, pessoa física, vai emprestar dinheiro para a pessoa jurídica. Ok? Então, você precisa ter essa visão da tua situação de crédito antes de lançar aí um planejamento para a equipe, contratar a gente, abrir filiais. Tem, manda bala. Elivelton, tem algo de errado em eu utilizar instituições financeiras para o meu crescimento? Nada de errado. Eu não sou contra. Diga, Guilherme. A Fernanda, da Rede do Campo, diz que caiu a conexão. Aí dela, provável que a nossa não caiu. Depois, se você quiser dar um suporte para ela aí. Só um minutinho que eu já vou acudir ela aqui. Só um instantinho, pessoal. Será que caiu para mais alguém? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já pedi Aparentemente não. Eu acredito que não. Natanael, pedi para ele dar um suporte para ela aqui. Valeu, meu amigo. Um abraço. Valeu, obrigado, Guilherme. Vou botar aqui. Então, pessoal, o que eu estava dizendo, existe aí um desafio que o empresário precisa superar, que é essa questão do crédito. Usar crédito de banco é ruim? Não, eu não vejo isso como um problema de gestão, desde que o seu negócio, a sua empresa, esteja remunerando esse capital de banco. Não tem problema nenhum. Se a tua margem aqui ela suporta pagar o juro do banco, pague, não tem problema, tá? O que eu vou trabalhar aqui é uma visão em que você tenha possibilidade de decidir qual é o cenário mais confortável para você em termos de gestão para o ano de 2023. Então, projete isso. Se dê ao luxo, eu diria, que para isso, para vários empresários ainda, isso é um luxo, de organizar quem são os principais fornecedores. E uma questão muito importante que eu vejo nessa questão dos parceiros é escolher bem quem você está propagando no mercado. Tá? Parceiros sérios, empresas sérias, querem uma reciprocidade de seriedade no campo, de seriedade para com o mercado. Então, se você tem aí a intenção de trabalhar com grandes marcas, tá? Fortaleça, seja transparente com os seus reais parceiros, com quem você de fato tem hoje no seu quadro aqui de principais parceiros. E aí, feito isso, você pode fazer uma análise. Bom, se eu tenho essa previsão de faturamento, aí na sua empresa você não precisa abrir isso para os seus fornecedores, é claro que você não vai fazer isso, mas você trouxe aqui, bom, eu preciso de 10 milhões de crédito para faturar o que eu pretendo faturar. Olha para o seu patrimônio. Você tem lastro para esse faturamento? Você tem lastro, sua empresa tem lastro para esse crescimento? Você tem capital suficiente para esse crescimento se sua empresa não tiver lastro? E se a sua empresa não tem lastro, onde você vai buscar os recursos para que esse faturamento seja atingido? Tá? Fica aí a oportunidade de você analisar o teu negócio, analisar a tua empresa e fazer essa reflexão. Ok?
Trazendo para um próximo avanço, um próximo detalhamento do resultado da sua empresa, de planejamento, na verdade, do resultado da sua empresa, eu costumo dividir aqui a planilha de planejamento em regiões de atuação, tá? Então, só para dar uma recapitulada, nós viemos de um balanço que você tem um resultado X na data de hoje, você quer potencializar esse resultado, você tem um histórico de faturamento dos últimos 2 anos e você projetou um faturamento para o ano seguinte, você tem mapeado os seus principais fornecedores ou todos os seus fornecedores e você tem aqui definido uma área de atuação. Qual é o seu raio de atuação? É regional? É Brasil? Ou é a tua região de atuação? É o estado? Tá? Você fazer uma reflexão dessa te ajuda a organizar a estrutura que você vai ter para a sua equipe, para o seu processo logístico, vai te dar visão de como vai comportar a sua questão de concessão de crédito, se você trabalha concedendo crédito. Algumas regiões têm uma abertura maior para trabalhar com garantia, outras não têm. Outras você vai vender para receber antes. Como que você vai mapear, como que você vai organizar aí as regiões de atuação da sua empresa? Então, na região 1, vou trabalhar com determinada linha de produto, eu quero lá um faturamento X. Daquele faturamento projetado por grupo de produto, 10%, 20% eu quero na região 1. O grupo de produto 3 ou 5 aqui, eu quero potencializar o crescimento lá na região 6. Perfeito? Então, você começa a unir, a criar uma estrutura de planejamento que ela tem uma cadência. Eu começo do número macro, tenho um sonho macro, e eu começo a fazer com isso microgerenciamentos. Você começa a abrir, a detalhar como que esse resultado vai ser entregue. Então, como eu disse, é uma reunião prática, mão na massa para vocês, ao final desse nosso encontro, vocês terem condições de rascunhar o ano de 2023. Tá? Então, rascunhe qual é a região, qual é a sua área de atuação, e você vai começar a identificar que determinadas regiões, se você investir, você potencializa o teu resultado, e se você deixar de lado momentaneamente determinadas regiões, você também vai potencializar o seu resultado. E aqui, pessoal, é uma visão para que vocês estudem os resultados passados de vocês. Ah, Elivelto, mas eu não tenho resultado passado, eu não tenho sistema, eu não tenho histórico, ou eu tenho dificuldade de construir essas informações. Não deixe que isso vire uma desculpa para você não planejar. Se você não começar hoje a organizar as informações que você quer e criar dentro da sua empresa a cultura, o hábito de acompanhar os resultados, você nunca vai ter essa informação. Você não tem no passado, você não tem os dados históricos, exatamente porque você não parou no teu passado para organizar, para sistematizar, para criar processo, criar fluxo de informação para embasar o seu processo decisório. Então, esquece o teu passado. Tá? Se você não tem essas informações, não deixe que essa vozinha, mas eu não tenho base, eu não tenho dados históricos. O que eu falei no início da nossa reunião. Para fazer planejamento, é preciso ter coragem. Se você teve coragem para abrir uma empresa, para montar um negócio, ou para se dedicar a um cargo de gestor, de analista, você tem que ter coragem para sentar na frente de uma folha de papel A4, que seja, e rascunhar
como vai ser o seu próximo ano. Rascunha, não deixa a falta de informação passada comprometer seus projetos futuros, ok? Então, detalha aí a região, segmenta ela para que você possa, de fato, ter uma visão clara e vir construindo aí o seu tão sonhado resultado, tá? Partindo dessa questão, eu vou começar a trazer agora que vocês projetaram os números, projetaram os faturamentos. Vou trazer vocês agora para uma próxima planilha que nós vamos, de fato, falar das nossas metas mensais. Nós viemos aqui com um planejamento macro, anual, até agora nós falamos de ano, ok? E eu estou descendo os níveis até o ponto de chegar no dia a dia da empresa, no seu dia a dia, enquanto empresário, enquanto decisor, enquanto gestor, enquanto analista. Pessoal, eu sei que tem analistas aqui nessa reunião conosco. O papel de vocês é fundamental para que o empresário tenha essas informações em mãos. É papel seu, analista, organizar essas informações, tá? Para que o empresário tenha segurança de trazer aí um potencial, uma melhora dos resultados do negócio. Com isso, todo mundo ganha. Nós temos aí empresas mais saudáveis, nós temos aí empresas mais duradouras e nós vemos aí um envolvimento, uma profissionalização muito grande de todos os setores. E eu vou puxar aqui, eu sou da área financeira, gosto de falar em várias ocasiões, eu cito isso com os meus clientes. Comercial funciona bem, logística funciona bem, tudo na empresa funciona bem, se a gestão financeira estiver bem feita, bem organizada. Então, você que é de finanças, a tua responsabilidade para com os resultados da empresa, ela é enorme. Você é que tem que dar o direcionamento, onde a equipe comercial vai concentrar as energias, qual é o posicionamento estratégico da empresa, se está surtindo efeito, se não está. Você é que tem essa condição de falar o seguinte: comercial, parabéns, vocês estão batendo a meta de venda, mas a venda que está trazendo, está vindo num custo muito alto, numa inadimplência muito alta, numa margem baixa, nos demandando muito capital de giro, o que está fazendo a nossa empresa destruir valor ao longo do tempo. Olha o poder que tem na mão do financeiro. Ao mesmo tempo, olha o tamanho da responsabilidade. Pessoal, isso aqui é sério. Fazer gestão financeira de uma empresa é coisa séria, não é para amador. A pessoa tem que se dedicar, tem que dedicar ao cargo, tem que trazer cenários, tem que simular, tem que debruçar em cima de números, tá? E, obviamente, aí o empresário ele vem com o empreendedorismo dele, traz o seu potencial, a sua coragem em correr riscos, com muito mais segurança, quando tem do seu lado um analista que traz para ele as informações financeiras de onde estão os gargalos da empresa. Esse é o nosso objetivo enquanto analista financeiro, enquanto gestores financeiros. Deixar a bola na marca do pênalti e ir lá e tirar o goleiro. Para o empresário, para o gestor, para o decisor, só chegar e rolar para dentro do gol. Ok? E aí, uma vez que isso acontece de forma rotineira dentro da empresa, presta atenção nessa palavra, rotina, que vocês têm implantado uma rotina de acompanhar os resultados, de trazer de fato uma gestão diária à vista, com responsabilidade, inevitavelmente vocês vão ter em mãos uma empresa de sucesso. Ok? Então, agora que nós falamos da visão macro, vem aqui uma visão
mais aberta, que agora nós vamos pegar o faturamento do ano e vamos ousar para quem não tem os dados do passado e projetar com base do histórico o resultado de faturamento por grupo de produto que nós queremos mensalmente, ou que nós imaginamos, de novo, para quem não tem histórico, imagina ou sonha ou conhece aí pelo feeling de mercado, qual é a sazonalidade de cada grupo de produto, se esse é o seu caso. Se é prestação de serviço, também tem sazonalidade. E aí você pode trazer aqui uma empresa que tem vários serviços, eu não falei que ainda de serviços, né? Mas pode ser transferido aqui essa linha de trabalho para quem presta um ou mais serviços. Tá? Eu sei aqui do meu negócio qual é a época do ano, ou os meses do ano, em que os empresários estão mais propícios a investir em consultoria. Inevitavelmente, eu faço esse planejamento e aí eu sei quais são as ações que eu preciso fazer em cada período para que a minha empresa tenha uma constância de faturamento ou a sazonalidade exista e eu esteja preparado para ela. Ok? Então, é hora de você fazer aí uma reflexão, tá? Formalizar aí qual é o faturamento mensal esperado por cada grupo de produto, o que automaticamente vai trazer para vocês aí o faturamento mensal do ano total, ok? Evoluindo para a nossa próxima planilha aqui, eu trago para vocês, isso aqui é uma informação que ela vai ser usada lá no fluxo de caixa, tá? Então, imagine que eu projetei uma venda aqui em janeiro de R$1 milhão, de R$100 mil, de R$10 mil. O meu janeiro, eu tenho um faturamento X. Bom, baseado nos grupos de produto que eu vou vender em janeiro, qual é a estrutura de venda em termos de prazo eu vou praticar no mercado? Vou vender 100% à vista? Vou vender antecipado? Vou vender com 30 dias? É um mix disso aqui tudo? Como que se comporta isso? Faturamento do mês de janeiro, vou preencher essa planilha aqui de quais são os percentuais que eu vou vender a prazo. Como que é a minha política de concessão de crédito para o meu cliente? Pessoal, aqui tem uma informação estratégica de planejamento muito forte, porque eu trago para vocês aqui uma visão para aquele empresário entender por que ele está sufocado aqui no dia a dia, na disponibilidade, de falta de dinheiro para pagar as contas do dia a dia. Eu tenho clientes que nós fizemos um estudo, esse caso prático, que nós chegamos e falamos o seguinte: você tem dificuldade de caixa, não tem? Tem. Então faz o seguinte, vai lá na tua forma de venda e reduz em 10 dias o seu prazo que você está concedendo para o teu cliente. Ele falou comigo o seguinte: Oliveira, isso é impossível, não tem como. A hora que você começa a exercitar isso, e a hora que o empresário falar para mim que não tem como, eu devolvo, faço uma pergunta para ele. Você já tentou? Você já perguntou para o seu cliente se você der para ele 1%, 2%, 1,5% de desconto, você consegue receber antecipado? Você já mostrou para ele essa vantagem? Você já propôs para ele alguma moeda de troca para ele te pagar num prazo inferior ao prazo que ele está pagando hoje? A surpresa desse meu cliente, tá, é que hoje ele trabalha no ramo de construção civil, hoje ele recebe parte antecipada do dinheiro.
Ele precisou botar dinheiro no negócio? Não. Precisou recorrer a banco? Não. Precisou pedir prazo nos fornecedores dele? Não. Ele foi lá no cliente, ele deu uma vantagem para o cliente, ou condicionou no momento da venda que parte do dinheiro do contrato fechado fosse pago antecipadamente. Elivelto, mas eu não vou conseguir isso com 100% dos meus clientes. Não vai mesmo. Dependendo da tua vontade de crescimento aqui, você vai precisar conceder créditos. Você vai precisar vender em prazos maiores para você justificar o aumento do faturamento. Mas se você fizer um estudo detalhado, aprofundado de qual é o benefício que você vai fornecer para o seu cliente, para você receber antes, você vai ter um reflexo muito grande no seu fluxo de caixa. Ok? Parem, e aí eu falo para os empresários, parem de achar de ter verdades absolutas. Comece a questionar. Se dê o direito de perguntar para o seu cliente. Tá? Não fique fechado na sua sala achando que o mundo lá fora não está disposto a te ajudar. O mercado, o universo ajuda a quem pede ajuda. Se você não pedir ajuda para o seu cliente, se você não expor para ele a sua realidade, você vai continuar tendo seus problemas, suas dificuldades financeiras do dia a dia. Ok? Se você está confortável com essa situação, meu amigo, tranquilo. Agora, se você quer, de fato, trazer uma tranquilidade financeira para a sua empresa, se você quer, de fato, ter uma empresa que vai perpetuar no mercado, você vai, inevitavelmente, em diversos momentos, tratar de assuntos difíceis, de assuntos delicados. Não tem fórmula mágica. Ok? Trazendo aí para mais uma visão, agora, que nós temos o faturamento macro, nós já falamos das metas aí, inclusive as metas mensais, tá? Vamos falar um pouco agora de como vai ser estruturada a nossa equipe para esse faturamento. E aqui você vai vir com uma meta macro para os seus vendedores, ok? Essa meta macro para os seus vendedores, deixa eu trazer isso aqui para cá para você ver. Você vai trazer lá, o Antônio vai faturar X mil reais daquele faturamento total que eu planejei lá no início do ano, por ano total. Agora você vai fazer um esforço, fazer uma análise, você vai mapear qual é o perfil de cada vendedor, tá? Não tente trazer dados científicos, dados históricos nesse momento, não. Senta numa sala, sozinho, com calma, com tranquilidade. Pega lá o Antônio. Quando você escreve numa folha de papel na sua agenda o nome Antônio, o que te vem na cabeça do perfil do Antônio? Ele é um vendedor que tem muita segurança e habilidade para trabalhar com um produto determinado, produto X, aquele produto específico. Nossa, o Antônio naquele produto ele domina, ele é o cara. É um profissional muito técnico, tem muita dificuldade de trabalhar em equipe, se frustra muito fácil quando suas vontades não são atendidas, valoriza muito a família, valoriza muito o dinheiro, gosta de ser reconhecido perante os demais membros da equipe, tem um ponto de vista muito forte e argumenta com segurança. Gestor, aqui você começa a trabalhar a equipe que vai te ajudar a construir o resultado que você sonhou, que você está sonhando hoje, em novembro de 2022, você sonhou, você projetou um resultado para o ano de 2023. Essa equipe você precisa conhecer. Cada um nas suas
individualidades. E não adianta você forçar o vendedor, que é muito técnico, tá? Se ele não conseguir ou tiver dificuldade de trabalhar relacionamento com os clientes. E aí, qual é a região, qual é o nicho de mercado, qual é o perfil de cliente, ou qual é o produto específico que eu vou direcionar o Antônio para poder trabalhar? Onde que o Antônio vai me trazer o máximo resultado? Dever seu, mapear o perfil de cada um dos seus vendedores. Não deixe de fazer isso, porque senão você vai estar lá com um vendedor, forçando ele para bater a meta dele, forçando ele para ele vender na determinada região, para um determinado perfil de cliente, que ele mal consegue se relacionar. Eu vou trazer um exemplo prático que eu vi de uma empresa, eu presenciei isso numa empresa quando eu comecei a trabalhar com consultoria, tá? Eu tinha lá uma equipe, uma empresa com 22 vendedores no campo, certo? Então, não existia segmentação de cliente, não existia segmentação de vendedor, mapeado vendedor. Então, o que acontece? Nessa empresa que eu estava prestando consultoria, o cliente, o vendedor atendia uma determinada região, ele atendia desde o microprodutor até o grande produtor. Desde o de baixa tecnologia até o de alta tecnologia. Certo? E aí você começa a deparar que determinados produtos só se vende pela técnica, pelo conhecimento técnico. São produtos que estão entrando no mercado, que depende de uma explanação técnica, depende de um convencimento do cliente, depende de uma argumentação. Que o vendedor está preparado tecnicamente para vender determinado produto? Se o teu vendedor não tem essa habilidade, é hora de tirar ele dessa região ou prepará-lo para que ele tenha. Outro exemplo, que o vendedor está atendendo perfil de cliente empresário. É aquele cara que está bem informado, que está atento às mudanças do mercado, fala de bolsa, fala de mercado futuro, fala da economia, de uma visão como um todo. Chega lá o teu vendedor para atender esse cliente, o vendedor não dá notícia do que está acontecendo no mercado, não dá notícia do que está acontecendo de política, não dá notícia do que está acontecendo em bolsa, não dá notícia do que tem de perspectiva dos mercados futuros. Você acha que vai ter sintonia o teu vendedor com esses clientes? Então, se você não conhece a tua equipe, se você não conhece o teu vendedor, como é que você vai dar um atendimento à altura para o seu cliente? Então, você mapear esse perfil te exige, tá, uma coragem muito grande, porque você vai se surpreender com o que você vai anotar no papel. Acredite, se você ainda não fez esse exercício, na hora que você fizer, você pode se surpreender. E aí você está aqui, entre aspas, ferroando o teu vendedor para bater meta. Esse cara não bate meta, ele não bate, ele não vai, ele não consegue, ele, coitado, ele não vai, eu vou ter que trocar. Será que você preparou de fato o mercado, a região, o nível, perfil de cliente aderente ao seu vendedor? Olha para isso, fica atento a isso, porque senão o teu planejamento financeiro do ano de 2023 pode ser comprometido. Pessoal, e nada pior do que você estar no meio do jogo, lá com 30 minutos, você olha para a sua equipe, de 3, de 5, de 10 vendedores, de um vendedor, você olha para ela e fala assim, bom, eu tenho aqui um número X de faturamento que eu preciso atingir, o meu vendedor não está performando. Aí, o que você vai fazer? Ao invés de você preparar ele ou entender o porquê dele não estar performando, qual é a decisão mais fácil? Eu vou trocar. Abra um processo seletivo e põe outro no lugar. E esse ciclo se repete.
E aí, eu ouço dos empresários, no mercado falta mão de obra. Falta mesmo. Também falta mão de obra no mercado. Mas será que eu estou sendo claro o suficiente para com os funcionários que estão chegando na minha empresa? Eu estou realmente mapeando qual é o perfil de profissional que eu preciso? Estou indo no mercado buscar realmente o perfil que eu preciso? Olha para dentro. Antes de nós olharmos para o mercado e culpar e falar que não tem mão de obra, olha para dentro do seu projeto primeiro. Aí sim, nós vamos olhar para fora. Tá? Dando continuidade aqui, feito isso, você vai fazer a meta mensal para o vendedor. Então, aqui agora você vai estipular qual é o faturamento macro esperado por mês de cada vendedor. Perfeito? Feito isso, você tem aí a planilha que você vai guardar, vai registrar qual é a previsão de faturamento que você espera de cada vendedor. Apresente isso para cada um deles. Faça a pergunta mágica. Antônio, esse é o seu faturamento de janeiro, de fevereiro, de março. Está confortável com essa previsão? Está confortável com esse faturamento? Tô, não tô? Deixa ele falar. Ok? Aqui você vai ter aí um gráfico automático que vai te dar uma linha da sazonalidade do seu faturamento. Vou falar dela um pouco mais à frente. Ok? Algumas empresas definem meta, tá? Para os clientes. Ou seja, você vai chegar no fornecedor, lá na Coca-Cola, por exemplo. Eu quero vender Coca-Cola a partir de hoje. A minha empresa vai vender Coca-Cola. Vai. Beleza, a Coca-Cola chega para você e fala o seguinte: beleza, Livelto, você vai vender Coca-Cola? Vou, quero vender. Então, eu quero que você venda R$428 mil no ano de 2023. Mas para você vender R$428 mil, eu preciso que você tenha comigo R$300 mil de garantia para limite de crédito. De novo, a visão que eu trouxe ali da projeção de venda que o fornecedor tem para com a sua empresa, o que você tem disponível de crédito com ele. Ok? E aí você vai ver se você vai realmente nos 400 mil de venda com recursos do seu limite de crédito, pela sua garantia, pela sua documentação, ou se esses 128 mil que você precisa a mais de crédito, você vai recorrer a banco. Como que você vai estruturar isso uma vez que você tem metas para com o seu fornecedor? Ok? Então, trazendo isso em miúdos aí, você tem condições de falar qual vai ser o faturamento da sua empresa perante cada um dos seus fornecedores, quando a gente está tratando de limite de crédito. Beleza? Dando sequência aqui, nosso prazo, nossa hora é curta. Eu vou disponibilizar a gravação dessa reunião para vocês depois, ok? Então, nós chegamos agora a uma visão macro de construção de um racional para o faturamento do ano de 2023. Nós já discutimos aqui o valor que nós vamos faturar por mês, já discutimos a margem e já discutimos o lucro bruto. Já tem essa informação em planilhas anteriores. Então, agora é hora de você planejar aqui qual é a sua despesa operacional para esse planejamento. Eu trouxe aqui de forma resumida exatamente para que esse relatório seja para o processo decisório da sua empresa. Tá? Se você tem dados históricos da sua despesa, você vai trazer aqui uma linha de cada mês que veio da despesa. Se você não tem dados históricos, seu trabalho vai ser um pouco mais árduo, você vai precisar de um plano de contas e relacionar aí
todas as despesas que a sua empresa tem hoje. Preencher aqui e você vai ter aí uma visão antecipada do resultado projetado para 2023. E a pergunta que você precisa se fazer ao ter essa planilha macro em mãos é a seguinte: olhe no espelho e fala. E aí, Elivelton, está confortável com esse resultado projetado? Se você não está confortável com esse resultado projetado, onde você vai mexer? Gestor, empresário, você tem o poder de mudar esse cenário. Para isso, existe o planejamento. E aí, antecipadamente, você vai falar o seguinte: bom, para mim melhorar o resultado e chegar no que eu quero, eu tenho que faturar mais, eu tenho que reduzir despesa, eu tenho que aumentar a minha margem. E aí, começa a ficar interessante a gestão, você vai começar a explodir, a visualizar quais são os reais desafios que sua empresa tem para potencializar resultado. Aí você vai olhar para a sua operação e falar o seguinte: preciso contratar mais gente, preciso me qualificar melhor a minha equipe, eu preciso de um sistema para me dar agilidade nas informações, que eu não posso demorar uma semana, 15 dias, 20 dias, para informação de estoque, de fluxo de caixa, de inadimplência, de margem, de desempenho de metas de venda, chegar na minha mão. Preciso comprar um software decente que me dê essas informações de forma rápida, em mãos. Tá? E aí, você olha para a sua equipe e fala o seguinte: bom, eu vou lá comprar a Ferrari do software, o melhor software possível. Você tem gente para pilotar essa Ferrari? Você tem processos definidos para implantar esse software? Você vai fazer uma aderência do software à tua empresa ou você vai aderir a sua empresa ao software? Olha o quanto isso é forte. O software vai ditar as regras da sua empresa ou as suas políticas, os seus processos vão ditar a forma com que o software vai ser implantado. Isso é extremamente delicado, porque eu vejo empresas trocando software por achar que o problema é software e, na verdade, o problema é na definição de processos, de políticas, de qualificação da equipe. Vai lá, compra o melhor software, mas tem aquele medo, aquela dó de investir em treinamento da equipe, de investir em desenhar os processos, em documentar, em trazer as pessoas para, de fato, uma reunião de resultado. E, para mim, por último, o mais grave, o empresário vai lá, compra um software, investe em tudo isso, mas não cria o hábito de usar as informações para tomada de decisão. Por quê? Porque no feeling é mais rápido, no que eu acho é mais confortável, no que eu sempre fiz de tempos atrás é mais tranquilo. Pessoal, profissionalize a gestão da empresa de vocês. Se vocês não profissionalizarem a gestão de vocês, vocês vão ficar igual um papel ao vento. Para onde o vento tocar, a sua empresa vai. E torce o tempo todo para não chover ou o vento te jogar na lagoa. Porque se você for um papel que o vento toca num rio, você vai dissolver. A sua empresa vai acabar. Então, cuidado com isso. Profissionalize o seu processo de gestão. Tenha a disciplina, o hábito de fazer controles, de usar as informações do dia a dia da sua empresa. Se você não fizer isso, o mercado vai te tirar, vai te jogar para escanteio. Ok? Vai te tirar do jogo. Escreve o que eu estou te dizendo. Tenha isso como uma certeza. E aí, para encerrar, eu quero deixar um período aqui, dei uma reduzida agora, falei um pouco mais rápido,
para a gente ter aí, que eu falei que a gente ia até às 10h30, eu projetei que eu falaria até às 10, para a gente ter um intervalo aí de 30 minutos para esclarecer dúvidas, vocês exporem as dúvidas, o dia a dia de vocês, a gente debater um pouco. E aí, por último, eu trago aqui, e não menos importante, como eu disse, a gestão financeira, ela determina todo o direcionamento da empresa. Eu trouxe aqui um modelo, um exemplo de fluxo de caixa direcionado, construído, pensado no processo de decisão estratégica. Ok? Então, nós temos aqui um primeiro grupo de informação, que são as entradas de recursos, tá? Nós temos um segundo grupo de informação, que são as saídas de recursos. Esses dois primeiros grupos aqui, pessoal, eles dizem respeito a tudo que faz parte da operação, tudo que faz parte do negócio. Ok? Trazendo essa visão de que faz parte da operação, ele vai te trazer uma informação da sua geração operacional de caixa. Tá? Trazendo essa geração operacional de caixa, o que ele mede para você? Tudo que está diretamente relacionado à sua venda, à sua produção, à industrialização, tudo que está relacionado, melhor dizendo, ao dia a dia da sua empresa. Então, recebo, pago meus fornecedores, pago meus tributos, pago as minhas despesas, quanto que isso me sobra para fazer frente a outras saídas de recursos. E aí, pagamento de empréstimo, financiamento, investimento, distribuição de lucro, vem depois na geração líquida de caixa. O empresário fala o seguinte: eu trabalho, não vejo a cor do meu dinheiro. Como é que está essa estrutura financeira da sua empresa? Será que você não está vendo dinheiro porque tem empréstimo em excesso em função de investimentos? Não sei, está distribuindo muito lucro? Tem despesas? A tua despesa está desalinhada com a sua geração de caixa? A sua inadimplência está aumentando em função da sua expansão em vendas? Está concedendo crédito, mas para regiões que você tem problema de crédito e você está exigindo pouca documentação do seu cliente? Então, faça uma análise aí de como está a estrutura sua financeira organizada dentro dessa planilha, que ela é de um preenchimento muito simples e ela, inclusive, dependendo do seu sistema, ela pode ser automatizada. Ok? Pessoal, acho que eu falei bastante, demais até aqui. A minha visão, a minha ideia era trazer para vocês um racional de como construir o planejamento de um ano, na minha visão, tá? Aqui tem um mix da minha especialização em finanças pela FGV, tem um mix da minha experiência como gestor dentro de empresas, certo? E tem muito da minha experiência como consultor dentro de várias outras empresas. Então, tem um mix da literatura, do que eu leio, do que eu assisto, do que eu estudo. Então, aqui é o que eu trouxe, uma ferramenta para que você possa construir em uma única planilha todo o teu planejamento estratégico. E aí, como eu falei aqui da questão dos prazos que eu falei que eu iria utilizar, você tem aqui uma condição de preencher o seu fluxo de caixa com a base nos prazos que você concede para o seu fornecedor. Você tem aqui condição de preencher com a tua previsão de recebimento e a tua previsão de venda à vista com base nas tuas vendas. Tá? Então, parte da informação que nós trouxemos lá de trás, das outras planilhas, ela vem se consolidar aqui no nosso fluxo de caixa. Pessoal, hora de eu ouvir vocês. Gostaria de que vocês
falassem aí para mim o que vocês acharam, algum ponto que vocês acham que poderia ter detalhado melhor, explicado melhor. Sou todo ouvidos. O feedback de vocês, gente, para mim, é o combustível para mim continuar fazendo o trabalho que eu faço, continuar acreditando no meu potencial, no potencial da minha equipe, de ajudar analistas financeiros, gestores, empresários, empreendedores a terem negócios, terem empresas mais rentáveis. Eu acredito que nós, pequenos, médios empresários, temos a oportunidade, a condição de promover grandes mudanças no país. Você vê aí pelo mercado que hoje é dos pequenos e médios negócios que está girando, mantendo a economia. Então, palavra com vocês agora. Quem vai começar? Livelto, no chat tem uma pergunta relevante aí, se você quiser dar uma olhada. Opa, vou lá agora. Deixa eu tirar o compartilhamento da minha tela aqui, aí fica mais... Opa, com certeza, Camila. Vamos lá. Essa questão da divisão de lucros aí de algumas empresas, eu trato da seguinte forma. Deixa eu voltar lá para o balanço. Como que normalmente essa decisão... Camila, obrigado pela sua pergunta aí. Guilherme, obrigado por me alertar. Eu deixei o chat aqui, realmente passei despercebido aqui. Alô, companheiro. Ó, quando eu estou avaliando uma empresa, o processo decisório dela na questão investimento, perdão, sócios, a primeira coisa que eu faço é analisar qual é a real função do empresário dentro da empresa. Tá? Primeira coisa, ele está mais focado em compras, ele está mais focado no estratégico, ele está mais focado, normalmente tem alguma área, algum setor em que o empresário se dedica mais. E aí nós vamos determinar para ele, perante ao mercado, qual é o salário dessa função. Ok? Feito isso, nós separamos aí o que é o funcionário, gestor da empresa, que também é dono, e qual é o papel dele, tecnicamente falando, dentro da empresa. Feito isso, já definimos quanto ele vai ter de salário, ou prolabore, dentro do negócio. Nós vamos olhar para a empresa como um todo. Eu costumo perguntar para o empresário o seguinte: você quer o quê de resultado para a sua empresa nos próximos 2, 3, 5, 10 anos? Ou no próximo ano? Você quer continuar investindo nela? Você quer continuar crescendo? Você quer diversificar seus investimentos? Quer investir em outros negócios? Tá? Por que, Camila, que essa pergunta, para mim, ela é primordial? Porque se olhar única e exclusivamente o balanço, os números da empresa, eu posso falar para o empresário que ele não pode tirar nada, ou eu vou falar para o empresário que ele pode tirar, por exemplo, 10 mil reais, distribuir de lucro, 10 mil reais todo mês. Tá? Então, toda distribuição de lucro, ela tem que estar alinhada, tá, com o que o empresário projeta, com o que o empresário espera do negócio para os próximos anos. Feito essa análise, feito esse bate-papo, nós conversamos a respeito disso. Bom, se você tem o objetivo de investir em outro negócio, ou de melhorar a sua qualidade de vida, ou melhorar o seu padrão de vida, qual é esse valor que nós vamos retirar? Tá? Não tem, Camila, pelo menos eu não tenho uma fórmula pronta para isso. Ok? Ou o empresário vai sobreviver com o salário que a empresa tem condição de pagar para ele pela função que ele desempenha na empresa,
tá? Isso aí pode ser que a empresa tenha um sócio ou vários sócios, ou a gente vai determinar um valor que não comprometa o resultado financeiro da empresa, tá? Por que que eu tenho essa premissa? Quando eu pego uma empresa nova, que chega um contrato para mim, eu faço um combinado, um acordo com os empresários, certo? Eu trabalho para o CNPJ. Eu e a minha equipe vamos trabalhar inicialmente para fazer esse negócio ser autossustentável. E aí, se os números nos disserem que esse negócio, que essa empresa, ela é autossustentável, tirando 10 mil de prolabore por mês, nós vamos fazer a retirada de 10 mil por mês. Se a gente identificar que essa empresa ela é sustentável, você está o exemplo do agro aí, por exemplo, que tem sazonalidades muito fortes, que nós vamos fazer distribuição de lucro condicionado a um percentual de inadimplência, 5%, 3%, em junho, que quando vence, fecha ciclo cereais, certo? Já deu tempo de receber de todos os clientes, teve 5%, atingiu o lucro, atingiu a inadimplência que nós esperamos, capital disponível no caixa que nós esperávamos, nós vamos distribuir um percentual desse valor em junho. E outro lá em outubro, que é quando fecha o ciclo café. Então, Camila, eu tenho uma linha de trabalho em que eu vou primeiro preservar o CNPJ. Feito essa análise, nós vamos criar estrutura, inclusive aqui quando a gente faz esse planejamento da margem e a gente define aqui dentro do planejamento orçamentário, nós inclusive podemos fazer o seguinte: desse lucro líquido que já pagou o salário do sócio, a equipe pagou todas as despesas, desse resultado líquido nós vamos destinar X% dele para distribuição de lucro. O restante vai ser reinvestido no negócio. Ok? Camila, não sei se a resposta ficou aí na sua pergunta. Ficou claro? Pelo chat ou pelo áudio? Fica à vontade aí. Se essa minha resposta gerou outras dúvidas também? Ok, Camila. Obrigado aí pela contribuição. Fernanda, vamos lá, Fernanda. Fernanda está perguntando aqui se a margem bruta se calcula na simples, conta de margem, tá? A gente leva, Fernanda, aqui eu trouxe um cálculo, tá? Do faturamento. Essa margem que eu estipulei aqui, que eu simulei nesse cenário, ela é sobre o valor faturado, tá? Então, você vai pegar a sua previsão de venda até para simplificar, porque às vezes você não tem os custos para fazer essa conta inversa, todos em mãos, e às vezes dá muito trabalho, ou dá mais trabalho. Então, eu pego a questão, primeiro, valor faturado, é o sonho do empresário. Ó, em cima disso, quanto de margem nós queremos ter? Nós queremos ter, ou esse produto trabalha no mercado com 40% em cima do valor faturado, tá? Opa, boa. Essa questão jurídica aqui, Camila, passei, acho que eu não te respondi ela com clareza, né? Passou despercebido aqui. Vou falar um pouco dessas contas jurídicas aqui. Essas contas jurídicas que você fala aqui, Camila, é essa aqui. Espera aí, só um momento. Deixa eu me situar melhor. Olivelto, só um ponto aí. O pessoal está perguntando aí, é bom você repetir a pergunta, porque senão você responde e a gente fica aqui e não sabe do que está perguntando. É bom você repetir. Obrigado, eu achei que eu tivesse lido ela aí. Tá. Previsão de faturamento total, é o que eu respondi para a Fernanda aí. A Camila tinha me perguntado para divisão de lucros, tá?
sobre aplicações para contas jurídicas. Camila, eu não entendi muito bem a sua pergunta, não. Se puder detalhar ela melhor. Camila perguntou aqui, ó, por favor, teria como você explicar melhor sobre a divisão de lucros? Eu acho que ficou clara essa resposta. E sobre aplicações para contas jurídicas. Essa segunda parte da pergunta sua, Camila. Se você puder me dar mais informações. Investimento, tirar um percentual da empresa e investir, colocar em poupança ou outro investimento. Se existe algo legal. Só um minutinho. Estou digitando ainda. Alguém digitando aqui. Investimento, tirar um percentual da empresa e investir, colocar em poupança ou outro investimento. Bom, a questão aí, uma vez que está feita essa distribuição de lucro, nós teríamos que avaliar, tá? Você pode colocar isso em outros investimentos, ou teríamos que avaliar o custo de oportunidade de outros negócios. Bom, eu vou tirar dinheiro da empresa para colocar na poupança? Não faça isso, jamais. Investimento, CDI, alguma outro tipo de aplicação, ações, enfim, algo tem que dar maior liquidez para você do que a sua empresa, maior rentabilidade do que a sua empresa em alguns casos, ou maior segurança, tá? Para você em outros casos. Aí depende muito, Camila, do que você, qual é o seu perfil. Bom, você quer arriscar um pouco na bolsa, você quer investir em um negócio paralelo, você quer reinvestir no teu negócio, aumentando a tua empresa, aí tem várias opções, tá? Para poder fazer esse tipo de investimento. Agora, na questão legal, aí eu não sei se é legal de oportunidade ou legal de jurídica, né? Para essa questão, uma vez que o lucro foi distribuído, você pode aí fazer o investimento da empresa, do seu capital, da forma que você melhor entender. Agora, se a sua dúvida aí, Camila, se tem algum embasamento jurídico, alguma regra jurídica para essa questão, te confesso que eu não sei. Se tem, eu não conheço, ok? Se tem alguma regra jurídica, alguma lei, alguma coisa para isso, não é uma questão jurídica, tá? Que tecnicamente eu me aprofundei nessa questão. Mas é uma pergunta interessante que me instigou aqui a, pelo menos, entender um pouco mais sobre esse assunto. Pessoal, o chat aqui está aberto. Se tem mais alguma pergunta no chat para trás aqui que eu passei despercebido. Olivelto, eu queria te parabenizar aí pelo conteúdo todo que você abordou aí, como diz, de sua importância, né, vamos dizer assim, para a profissionalização da empresa. Eu acho que a dificuldade maior que a gente tem aí é você se adequar a esse processo, né, de evolução, vamos dizer aí, né, porque eu sempre penso assim, pô, eu tenho que dar um jeito de trabalhar menos um pouco, ganhar mais, né? Então, na verdade, essa profissionalização aí acaba exigindo da gente trabalho, mais dedicação. Porque se eu for, assim, né, contratar pessoal para fazer isso para mim, aí já tem custo, já tem tudo. Então, as coisas têm que andar junto, né? Aí que está o maior desafio nosso, é andar junto, né? Você ter um apoio profissional aí e, ao mesmo tempo, né, você adequar o teu trabalho dentro da empresa. Sei lá, isso aí é imprescindível. Agora eu não sei
até onde eu vou, né? Porque se eu for preencher todas essas planilhas aí, eu vou ter que abrir mão do meu sábado, domingo aí também, e de maneira alguma eu quero fazer isso, Sim. né? E contratar pessoas, talvez pegar uma pessoa dentro da empresa para poder fazer esse tipo de trabalho, esse levantamento para a gente analisar só os resultados, talvez, não sei. Mas, enfim, eu não sei aí, será que você poderia dar uma opinião para a gente aí, como que a gente vai fazer esse tipo de trabalho, quer dizer, não sacrificar um pouquinho do tempo que a gente tem com a família aí, né? E, ao mesmo tempo, evoluir profissionalmente a sua empresa. Show. Obrigado pela sua pergunta, Norim. Prazer aí. Bom, Norim, primeira questão, é inevitável a necessidade de você abrir mão de alguma coisa. Como você já deixou muito claro para mim, que abrir mão do seu tempo com a família não é uma prioridade, não é uma coisa, não é um desejo seu, entendo e concordo com você. Nós temos que estar trabalhando aí dentro do horário comercial para se dedicar ao nosso processo de gestão. E aí é uma questão de disciplina, de organização. Essa planilha, eu trouxe ela para vocês terem uma visão ampla de como pode ser construído um planejamento financeiro. Livelto, eu preciso começar com essa planilha completa, nunca fiz planejamento na vida. Vou começar com ela inteira? Claro que não. Você vai para a academia para fazer um exercício, você não começa pegando 50 quilos de uma vez. É aos poucos. O que eu vejo de mais importante aqui, que eu quis dar uma visão geral para vocês, do potencial que tem planejamento e qual é a importância dele dentro de uma empresa, é para instigar vocês que criem a rotina, o hábito de abrir mão de pequenas coisas, de policiar a rotina de vocês, porque se você prestar atenção, você escrever, chegar de manhã na empresa, ou no dia anterior, e você mapear tudo que você tem para fazer, certo? E você cadenciar isso ao longo do dia e cadenciar isso ao longo da semana, você já está contribuindo para construir uma empresa com essa capacidade de planejamento. Então, se você não tem um hábito de planejar faturamento, começa 2023. Então, planeja faturamento só. Esquece aquelas outras atividades que eu trouxe. Mas concentra em entender qual é a região que você fatura, quanto você quer no mês de janeiro, quanto você quer em fevereiro. Cria o hábito, a disciplina. E fala o seguinte, toda segunda-feira, das 7 da manhã às 9, eu estou discutindo com alguém da minha equipe ou eu estou preparando informações sobre faturamento. Quando você pegar esse faturamento, que é a atividade principal pelo qual a sua empresa existe, o que você vai ter? Você vai começar a entender quais são os motivos pelo qual você está atingindo muito fácil o faturamento que você planejou e os motivos pelo qual você não está atingindo o faturamento que você planejou. Então, não tente fazer tudo de uma vez. Essa planilha é extensa. Quem já tem aí um nível de planejamento vai ter uma facilidade maior de trabalhar com ela. Quem não tem, comece entendendo o faturamento primeiro. Se já tem o faturamento, vai para a margem. O que você precisa, aí, respondendo o Norim e a demais estão envolvidos, como que você vai priorizar, tá? As suas atividades. Se você mapeou o projeto de 2023 da tua empresa, você quer faturamento, teu faturamento está fácil? Tá. Então, qual é o segundo desafio? Tá? Cria essa rotina. E aí, Norim, inevitavelmente, as pessoas vão começar a entender que na segunda-feira, das 7 às 9 da manhã, nós precisamos estar com informações de faturamento pronta na mão, para que a reunião do Norim não dure mais 2 horas, dure 15, 20, 10 minutos.
é cultura, é mudança cultural, é criar a rotina, a disciplina de cada vez. Eu falo que vai descascando a cebola. Você tira uma camada, melhora. Opa, isso aqui alguém já pode tomar conta. Tira outra, melhora. Isso aqui alguém já pode tomar conta. A descentralização da gestão e do processo decisório só vai acontecer quando você, gestor, empresário, assumir, entender e deixar doer, às vezes, um pouquinho, um cliente de lado, priorizar, não atender o telefone e falar o seguinte: o meu foco para 2023 é ter na ponta da caneta a minha previsão de faturamento, por que que eu atingi o faturamento e por que que eu não atingi. Construção. Alexandre, tá. Ó, diante da pergunta do Honorim, entendo plenamente que a necessidade de fechamento de relatório dos setores para condensar as informações confiáveis é essencial, coisa que você, Livel, me mostrou claramente no período que trabalhamos juntos e que pude aprender muito com você. Obrigado aí, Alexandre. Passamos 3 anos e meio juntos aí, né, Xandinho? Me dá a liberdade de chamar de apelido aí. Nós construímos aí com uma equipe, né, de 20, eu tinha aí 26 ou 28 pessoas, salvo engano, quando a gente trabalhou junto. Nós tivemos a oportunidade de passar, né, Xandinho, experiência viva por todos os setores. Eu percorria desde faturamento, implantação do sistema, contabilidade, financeiro, né, a parte de crédito, a estrutura de informação de dentro do sistema, e você é prova viva que nós não chegamos com planejamento orçamentário pronto, nós fomos construindo ele aos poucos. E aí o que prevalece é a disciplina com as reuniões, porque vai ter dia que você não quer fazer reunião, vai ter dia que você não está psicologicamente bem, vai lá, faça uma reunião menor, pega menos informação, mas faça. Só assim você vai criar o hábito, a rotina de fazer gestão. Te ajudei, Honorinho? É engraçado. Não, não, com certeza. E, na verdade, né, eu fiz a pergunta, mas eu já estava mais ou menos sabendo a resposta, né? E tanto é verdade isso que a gente vê hoje nas empresas, né? Que você precisa alguma coisa assim. Por exemplo, na segunda-feira de manhã, por exemplo, você fala segunda-feira aí, mas eu não sei se já está tornando rotina as empresas ocuparem a segunda-feira de manhã, porque muitos das minhas necessidades, vamos dizer assim, né, eu ligo na segunda-feira, não posso estar em reunião. Aí você liga numa cooperativa, não posso estar em reunião. E isso é todas as camadas. Às vezes, de repente, o entregador, ou se não, o financeiro ou administrativo, você liga lá, precisa de uma informação, uma pergunta, né? Não está em reunião, liga depois do almoço, ou liga. Isso hoje já é rotina, eu escutar isso daí. Então, eu acredito que eu tenho que, talvez, implantar dentro da minha empresa também, porque eu fico pé da vida quando eu ligo e não posso a informação porque está em reunião. Aí, em banco, está em reunião. Tudo está em reunião. Eu falei, pô, mas que diacho que esse povo só faz reunião, né? E é isso aí, é mais ou menos... exatamente, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta isso aí mesmo, né? Através de reuniões, de disciplina, né? Toda segunda, toda terça, à 1h ou às 7h. E aí, com essa rotina, você acabar diminuindo, né, o tempo, e aí sobrando para o pessoal atender cliente, atender tudo mais, sobrando mais tempo. Mas é isso aí mesmo. Exatamente. Obrigado. Valeu. Eu trago isso também, complementando aí uma experiência que eu vi muito ali, da minha breve passagem pela Vale. Trabalhei numa subsidiária da Vale, como analista econômico financeiro. Eu tinha as reuniões agendadas, faça sol ou faça chuva, isso foi muito reforçado para mim na Vale. Tinha as equipes de reuniões e eram os pares. A reunião das 7 às 7h30, das 7h35 às 8h, e assim sucessivamente. Então, o dia todo, eu discutia, eu via que algumas reuniões que eu não participava, mas eu ouvia por estar próximo, estar perto, era revisando os mesmos processos. Tá? E aí, foi quando eu vi na prática a ferramenta, não sei se vocês já ouviram falar dela, é a metodologia, a ferramenta do PDCA. Então, eu tive a oportunidade de ver o PDCA funcionando na prática. E parte, ou uma grande parte, dos meus processos de consultoria hoje, da minha rotina, inclusive, é
PDCA. Planejando, implantando, checando, melhora, implanta de novo e aí rotina. Só assim a gente chega à excelência. Espero um dia chegar nela. Pessoal, mais alguém? Elivelto, obrigado por suas informações. Vamos ter que começar do zero. Quero rever suas orientações. Com Sérgio. Obrigado. Valeu, acho que a Adriana aí, né? Adriana. Prazer ter você aqui conosco, participando. Obrigado por contribuir. Estou à disposição. Se tiver no meu alcance aqui, gente, só chamar. Ô, Elivelto. Diga, meu amigo Guilherme. Parabéns também aí pelas 2 horas e meia, muito ricas contribuições aí, muito bom essas trocas de experiência. Você vai disponibilizar para nós também a planilha em Excel? Vou Um presente para nós aí, né? Vai de brinde para quem ficou até o final aí. Valeu, obrigado, meu amigo. Sucesso para nós todos aí que estavam presentes. Que nossas empresas prosperem cada vez mais, principalmente aí, né? Com os desafios que 2023 nos remeterá. Valeu. Show. Pessoal, mais alguém? Obrigado, Fernanda. Lívia, obrigado. Pessoal no chat ativo aí. É um prazer poder contribuir com vocês aí. Isso me deixa muito alegre, saber que vocês conseguiram ficar até o fim. Show? Espero que tenha valido a pena. Show. Obrigado, pessoal. É isso aí, Souza, é praticar. Conteúdo sem ação não gera aprendizado. Tem que botar para funcionar. Seja em grandes quantidades, seja pequeno, começa pequenininho, não se cobre, viu, gente? Não se cobrem ao ponto de fazer grandes mudanças de uma vez. Não se cobrem. Comece e comemorem as pequenas vitórias. Aí eu não tirava nenhum relatório de venda, agora eu tenho um relatório de venda toda segunda-feira na minha mão. Parabéns, comemore. É um avanço. Pessoal do Petramac aí, obrigado por ter participado. Pessoal, se ninguém mais tem, nós vamos encerrando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida pontual, vocês têm meu contato, a maioria de vocês tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Fiquem à vontade para me chamar aí. Se caso tiver algum assunto que da reunião vocês pensaram, Oliveira, eu pensei melhor nisso aqui, fiquei com dúvida nisso. Vamos trocar ideia. Meu intuito é ajudar. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí por ter ficado comigo até o final. Um abraço. Até o próximo nosso próximo encontro.